Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, que é o horário de Portugal, e nós estaremos na presença do Senhor com o nosso devocional diário. E ontem nós falamos sobre sermos justos, né? Nós somos justos. Ângelo, bom dia. Oh, meu amigo, bom dia. Quanto tempo? E nós falávamos ontem, nós somos justos, nós somos verdadeiramente justos perante ao nosso Deus. E o nosso devocional de ontem nos trouxe essa meditação. E hoje nós não vamos finalizar ainda aquela oração que nós estamos finalizando ali de Neemias. Neemias 9, nós finalizamos ontem no versículo 31. Nós vamos contextualizar um pouquinho mais o porquê que aquelas pessoas estão ali passando por toda aquela situação. Por que eles foram para o cativeiro da Babilônia? Por que eles passaram por todas aquelas atrocidades ali? Por que ficaram 70 anos no cativeiro? E hoje o Senhor me levou a uma palavra lá em Jeremias 15, e nós vamos falar a respeito disso, sobre legado, sobre herança. O que nós estamos deixando para os nossos filhos, o que nós estamos deixando para as pessoas que estão à nossa volta. Semana passada uma amiga me mandou uma ministração sobre legado, sobre herança, né? Não é herança de tesouros nessa terra, mas herança de coisas boas, de bons costumes, de diretrizes, de base, que essa base é o que nós encontramos aqui na palavra do Senhor. Então, o meu pastor também falou a respeito disso no domingo. Então, isso ainda está muito vivo na minha mente. Eu quis trazer para nós, contextualizando um pouquinho sobre o porquê que esse povo está ali passando por toda essa situação. E eu vou orar antes de nós começarmos. E nós vamos lá para Jeremias 15. Deixa eu só baixar um pouquinho isso aqui. Vamos lá, então. Senhor, eu te agradeço por esse dia, Senhor. Nós já começamos na tua presença, nós já começamos te honrando, nós já começamos te adorando, Senhor, e declarando que só tu és o nosso Deus e que nós necessitamos da tua presença, Senhor. Nos ajuda a entendermos da tua palavra, Senhor, a entendermos quais os passos que nós devemos dar nesse dia, Senhor. E nós entregamos já iniciamos a nossa manhã entregando o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Sê conosco, Espírito de Deus, e nos ajuda a entendermos quais são os passos, quais são os pensamentos que nós devemos ter nesse dia, quais são as decisões que nós devemos ter nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus. Amém. Então, aqui Jeremias passou 40 anos falando com esse povo, 40 anos ministrando nesse povo, 40 anos ali batendo na porta, né, desse povo, dizendo, olha, vocês estão em pecado, vocês estão desagradando a Deus, vocês não estão alinhados dentro daquilo que o Senhor deixou lá nas Escrituras para Moisés, através de Moisés. As instruções que foram dadas a vocês, vocês não estão alinhados dentro dessas instruções. Então, Jeremias passou ali 40 anos da sua vida ali profetizando e falando e chamando a atenção deste povo. E que foram 40 anos que antecederam ali o cativeiro da Babilônia, onde eles ficaram 70 anos na Babilônia, e é o estudo que nós estamos fazendo ali de Neemias, que já é a finalização, né, quando eles já voltaram para a terra. Só que novamente ali Esdras e os levitas estão ali fazendo uma oração, estão ali sacudindo o povo novamente, chamando a atenção deles, olha, o nosso Deus, a identidade do nosso Deus é essa, ele é majestoso, é soberano, é onipotente, onipresente, onipotente, me deu branco, onipotente, onipresente, onisciente, me deu branco, gente. Mas ele é tudo, é só isso que nós sabemos falar, ele é tudo. Ele não falou com essas palavras, mas ele primeiro exalta ali tudo que o nosso Deus já havia feito por eles, né? Libertado eles ali do Egito, aberto o Mar Vermelho, todas as maravilhas, tirado água de pedras, né?
para alimentar, derramando ali o maná todos os dias para eles, e logo após dando a eles as terras que emanavam leite e mel, que foram as conquistas ali, que foram a instalação de todo o povo se instalou ali nas terras que o próprio Deus deu ali nas mãos deles. Foi à frente na luta. Então, Jeremias passou 40 anos profetizando e chamando a atenção desse povo que não ouvi-lo. Mas aqui em Jeremias 15, ele vai nos chamar a atenção, e aí é sobre essa conversa que eu quero falar hoje, sobre o rei Manassés. O rei Manassés foi o pior rei que houve em Israel. E foi o rei que mais tempo teve de liderança em Israel. Ele liderou 54 anos em Israel. Mas nós vamos entender um pouquinho quem era esse Deus, esse rei, e o que ele fez ali que desagradou a Deus e que trouxe consequências para ele lá na vida dele. E aqui nós vamos ler em Jeremias 15 que, em consequência disso, aqueles pecados dele, aquela idolatria, tudo aquilo que ele havia instituído durante o reinado dele, mesmo 100 anos após a morte dele, estavam ali enraizados ainda naquele povo. E nós queremos trazer a consciência para os nossos dias de hoje a respeito disso. As nossas decisões hoje, elas vão refletir nos nossos filhos, nos nossos netos, em gerações que estão ali à nossa frente. Elas vão refletir à nossa volta. Que nem ontem a minha filha me ligou que ela descobriu o sexo do... Eu vou ter um netinho homem, que já está consagrado ao Senhor. Mas e se lá atrás eu não tivesse me convertido? E se lá atrás eu não tivesse lutado pela conversão da minha filha, que foi uma conversão difícil? Minha filha levou 4 anos para se converter. Ela não gosta que eu fale isso, mas é uma verdade. Foram 4 anos de luta para que ela se convertesse. E pela misericórdia do nosso Deus, ela se converteu. Mas as gerações, elas vão sendo propagadas a partir de uma decisão que nós tomamos. O próprio Deus, ele vem aqui, o Espírito Santo, ele é educado. Aqui, 40 anos, o Jeremias ali chamando a atenção desse povo, né, sendo a voz de Deus ali para esse povo, e esse povo não ouviu. Então foi para o cativeiro. Mas vamos ler e nós vamos entender um pouquinho do contexto disso. Jeremias 15. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim em favor deste povo, eu não ajudaria. Deus estava tão irado com os pecados daquele povo ali, que nem se Moisés e Samuel, né, os grandes ali na presença do Senhor intercedessem pelo povo, ele não ouviria. Porque o Senhor, a palavra de Deus nos fala que o Senhor é longânimo, ele é bondoso. E só que chega num ponto que nós vamos ter as consequências. Nós sempre vamos ter as consequências dos nossos pecados, mas chega num ponto que o Senhor, ele deixa a nossa mente cauterizada, ele nos deixa ali navegar nos nossos pecados, e aí nós vamos ver lá a mesma coisa ele fez com Manassés e o que aconteceu também. E aí nós vamos sofrendo as dores dos nossos pecados. Fora com eles, disse Deus, né? Expulse-os de minha presença. E se lhe perguntarem para onde iremos, diga-lhes, assim diz o Senhor: os destinados à morte para a morte, os destinados à guerra para a guerra, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Isso aí aconteceu em torno de 626 anos antes de Cristo, certo, gente? Manassés foi um rei que esteve 100 anos antes de Cristo. Versículo 3. Enviarei contra eles 4 tipos de destruidores, diz o Senhor. Enviarei espada para matá-los, cães para arrastá-los, abutres para devorá-los e animais selvagens para acabar com o que tiver sobrado. E agora a parte que eu quero chegar. Por causa das maldades de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos. Então, as decisões de Manassés, tudo aquilo que Manassés fez, mesmo ele tendo se arrependido ali no final da sua vida,
ele gerou consequências não só para ele, mas ele gerou consequências para as gerações que estavam ali, para o povo que estava ali à volta. Então, este Deus, quando nós tomamos uma decisão de vir para Cristo, que nem domingo eu falava com uma das irmãs, né? Uma irmã se converteu e depois ela trouxe a outra irmã e aí elas estavam com uma questão ali paternal em função do pai, né? Que havia deixado desamparado elas de alguma forma. E nós tivemos uma conversa e tal, e falamos sobre perdão. E domingo ela estava me testemunhando que ela está nas nuvens, porque foi restaurada novamente a relação com o pai dela. Então ela teve novamente o resgate do amor, o resgate da paternidade física ali de um pai, porque o nosso pai maior é o nosso Deus verdadeiramente, né? Ele é um pai que não erra, ele é um pai que não falha, ele é um pai que cumpre as suas promessas, ele é um pai que protege, ele é um pai que provê. Então, para aqueles que não têm paternidade física aqui nessa terra, esse pai é o melhor pai do mundo. Então, ela me falava, né, do testemunho. Só que isso só acontece, as situações começam a se mover quando nós tomamos a decisão por Cristo, quando nós tomamos a decisão por continuar andando em Cristo. E ela me contava que ela estava num relacionamento e este menino não acreditava em Deus, não tinha Deus em sua vida. E começou a questionar também a fé dela. Então ela finalizou esse relacionamento, foi algo difícil para ela, mas ela tomou um posicionamento na vida dela onde ela colocou em primeiro lugar o altar ao Senhor. Quando nós colocamos em primeiro lugar em nossas vidas o altar ao Senhor, Ele vai fazendo toda a obra. Ele vai propagando por gerações, ele vai propagando em volta da nossa família, aquele marido, aquele filho rebelde, aquela situação difícil com uma mãe, com um pai. O Senhor vai movimentando quando nós decidimos estar com Ele. Então, as consequências aqui de Manassés, das escolhas de Manassés, nós vamos ler um pouquinho aqui em 2 Crônicas 33, nós vamos entender quem era esse rei, né, e o que ele fez de errado na presença do Senhor. Então vamos ler ali. Quem tem a sua Bíblia, pegue em Manassés 33. 2 Crônicas 33, Manassés, o rei de Judá. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Não foram 54, foram 55 anos. Foi o rei que mais reinou em Jerusalém, mais tempo. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu postes de Aserá. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhe prestou culto. Enquanto eu estava lendo essa palavra, me lembrei de esses tempos, há muito tempo atrás, eu assisti uma série de um país aí, e neste país há uma idolatria muito grande pelas estrelas, há uma idolatria muito grande pelos astros, né, pela lua, pelo sol, e isso é muito real. Isso não vem de agora, isso vem desde a criação do mundo, né? A idolatria, ela vem por objetos. O Senhor nos fala na palavra dele, não adorem animais, não adorem natureza. Tem gente que vai lá, abraça a árvore, né? Não vejo nada de mal contra isso, e eu acho que realmente a natureza, ela expõe algo, né? Ela tem ali, ela exala o que é o próprio Deus, a essência do próprio Deus. Mas em primeiro lugar está o nosso Deus. Em primeiro lugar está Ele. E aí, continuando aqui, o que Manassés fez de errado? Construiu altares idólatras no templo do Senhor. Dentro do templo do Senhor, ele foi lá e construiu mais altares de outros santos, de outros ídolos dele, ali junto com Deus. Deus abomina isso.
Deus quer, Deus, Paulo nos fala lá, quando ele vai, chega lá no meio de um contexto lá e tem vários altares ali, e um dos altares está ali ao Deus desconhecido. E ele pega, inteligentemente, ele pega ali aquela deixa e fala, não, este é o Deus invisível, mas é o Deus que reina. O nosso Deus é o Deus de espírito, é o Deus que reina, é o Deus que transforma, é o Deus que está aqui agora comigo, é o Deus que está no meu interior, é o Deus que está aí com você, se você está buscando a Ele verdadeiramente, é o Deus que está em todos os lugares. Onipresente, onisciente, me deu branco desse negócio hoje, onipresente, onisciente, onipotente. Eu acho que são essas 3 colocações, coisas tão básicas, né? E aí, continuando, 6. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo, no vale de Ben-Hinom. Imagina, sacrificou os filhos, os próprios filhos. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Quantas cartomantes, gente! Eu já fui! Quantas cartomantes! Nunca fiz trabalhos, né? Nunca fiz, né, aquelas coisas, mas fui lá querendo saber o meu futuro, querendo saber o que queria acontecer com a minha vida. Nenhuma delas acertou. Nenhuma delas conseguiu me dizer o que iria acontecer com a minha vida. Né? O Senhor não permitiu. Mas eu estava em pecado. E pecado que desagradava realmente a Deus. No entanto, que Ele tapou os olhos para mim e a minha oração já não era mais ouvida por Ele. Ele já não ouvia mais a minha oração. As minhas dores foram se aprofundando, foram piorando, foram crescendo, mas esse Deus não ouvia mais a minha oração, porque eu vivia em pecados. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor. Eu fiz muitas coisas perversas aos olhos do Senhor. E com isso provocou sua ira. 7. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Eu sempre soube, a minha avó era da Assembleia de... A minha avó é, né? Agora ela já está com 97 anos, da Assembleia de Deus, e eu sempre soube que nós não poderíamos adorar ídolos, né? Nós não poderíamos... enfim, mas nós vamos nos afastando do Senhor, nos afastando, e a nossa mente ela vai sendo cauterizada, então nós vamos nos deixando levar pelas situações do mundo, pelas as situações que o mundo vai oferecendo, que nem ontem eu vi um vídeo da Preta Gil, que faleceu agora segunda-feira passada, e o último banho de mar dela, ela estava entrando no mar, ela estava falando, vou, né, com a Iemanjá, que o banho com a Iemanjá e tal. Poxa, a pessoa está morrendo, está ali nos últimos dias e nem assim se volta para o único que pode salvar, o único que pode curar. Isso é muito triste. Isso é triste e eu dou glórias a Deus que o Senhor me resgatou disso e me pôde me mostrar a verdadeira porta, né, o verdadeiro caminho, a verdadeira solução para a minha vida, a verdadeira transformação para a minha vida. E aqui Manassés estava envolto nesse ocultismo, envolto nessas armadilhas sobrenaturais, ocultas, que não provêm do Senhor. E aí, versículo 7, Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, meu nome será honrado para sempre neste templo, e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Hoje nós, o nosso interior, nós somos o templo do Senhor. Então, o que nós fazemos com a nossa vida, o que nós fazemos com o nosso caminhar, vai refletir naquilo que esse Deus é no nosso interior. Então, a honra a Ele precisa ser tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou falar, como eu vou reagir, como eu vou responder. Ontem eu... E as adversidades da vida, elas estão aí nos confrontando todos os dias. Ontem eu tava mais de boa aqui em casa, né? Até fiz uma faxina, limpei, e eu tava com vontade de comer um pãozinho.
Eu disse, eu vou ali rapidinho Fui de chinelo, tudo, vou ali rapidinho no supermercado pegar um pãozinho. E aí fui, tava lá, peguei só o pãozinho, tava lá na fila para pagar. E aí daqui a pouco abri um caixa e assim, aqui quando abre um caixa, as pessoas que estão na fila, né, elas vão na mesma ordem para o outro caixa. Porém, eu também custei a entender isso, mas graças a Deus que eu sempre esperei as pessoas se movimentarem para então ir e não ir à frente de uma pessoa. E aí um conterrâneo meu, um brasileiro, né, pega e se enfia como primeiro da fila ali no caixa. E aí um senhorzinho português chegou e falou para ele, olha, a fila é por ordem. E o menino estava muito estressado. Ele disse, nada, e começou a discutir com o senhor, mas discutir mesmo, a coisa tomou um patamar assim que eu tive que interceder. E eu estava logo atrás deles, né? Ele diz, e o brasileiro falou, é meu dia de folga, não vou estragar meu dia de folga, mas estava ele ali rebatendo com o senhor. E aí o senhor começou a se alterar, e ele começou a se alterar, e eu tive, olha, por favor, calma, né? Eu tive que interceder. E por final, eu tive que falar para o menino, cala-te, por favor, o senhor está certo. E aí o menino, graças a Deus, se calou. Mas eu fiquei tremendo, gente, porque eles iam se pegar no soco. Então, assim, as aflições do dia, elas estão aí na presença da gente, e tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos reagir, vai representar o templo do Senhor que está no nosso interior. Então, nós andamos agora com um templo, que nem no deserto eles andavam com um templo móvel, né? Onde quando a nuvem se movia, quando a coluna de fogo se movia, eles entendiam que Deus estava mandando eles para outro lugar. Mas agora esse templo está aqui no nosso interior, nós carregamos esse templo do Senhor. Então, e o nosso Deus, ele é santo, então a santidade, ela tem que ser em nossas vidas e através da nossa vida. Então, aqui Manassés era totalmente idólatra, além de ser um rei ruim para o povo. E aí, continuando, Manassés chegou a fazer uma imagem, isso eu já falei. 8. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, e o Senhor sempre insistindo, né? Se os israelitas estiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei dessa terra que dei a seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. E, eu sempre, desde o meu primeiro trabalho, eu sempre entendi, eu não era convertida, eu sempre entendi que o que é um líder de uma empresa é assim que vai ser representado os seus funcionários. Se o líder de uma empresa ele é fofoqueiro, ele é defraudador, ele ali cria situações pelas costas, ele, né, fica aquele contexto ruim, aquele clima, os funcionários eles vão ser o reflexo desse líder. Então aqui o rei Manassés tem um povo que é reflexo dele. Os governos, eles têm um povo que são reflexo dele, por isso que o Senhor nos pede para orarmos pelos governos, orarmos pelas lideranças, para que nós tenhamos paz. Então, o Manassés aqui estava refletindo num povo idólatra. Ele mesmo criou uma idolatria para o povo. E o povo dizia, se o nosso rei está ali adorando outros deuses, se o nosso rei está fazendo isso, se o nosso rei está queimando ali os seus filhos, nós vamos seguir o que o nosso rei está fazendo. E aí, versículo 10, o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram os seus avisos. O Senhor nos fala todos os dias. Todos os dias o Senhor está ali nos mostrando a grandiosidade dele, através de uma criança, através de uma cura, né? Pessoas que saem do hospital aí curadas de uma doença difícil, através da natureza, através do céu, através das nuvens,
né? Através de toda a criação, através de um bichinho de estimação, o Senhor está toda hora, através da boca de alguém que vem falar sobre Jesus. Deus está em todo momento nos chamando a atenção, mas tantas vezes nós vamos ignorando, assim como eu. Ali, só me converti verdadeiramente ao Senhor com 37 anos. Que nós possamos hoje, nesse dia, olhar para o nosso Deus e alinharmos o nosso passo, alinharmos o nosso caminho para estar na presença dEle e usufruir da presença dEle, da bondade dEle, da longanimidade dEle, do perdão dEle e daquilo que Ele tem para nós reservado, que é a aliança eterna, que é o maior dos presentes. Por isso o Senhor enviou os comandantes, e como ele não ouviu e nem o povo ouviu, por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés. Puseram um gancho em seu nariz, imagina gente, puseram um gancho aqui no nariz dele. Puseram um gancho em seu nariz e prenderam concorrentes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, por que nós precisamos chegar na nossa angústia, no fundo do nosso poço, para aclamar ao nosso Deus? Nós não precisamos disso. E aí ele aqui em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus e de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu a seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E eu quero finalizar aqui, até queria um pouquinho mais, depois vocês leiam ali a partir do versículo 14, leiam todo essa segunda Crônicas 33, mas basicamente o que eu queria falar hoje era sobre a herança, o legado que nós deixamos para os nossos filhos, o que as nossas decisões influenciam, todo o contexto à nossa volta, todos aqueles que estão à nossa volta. Como essas irmãs, né? Uma delas foi ali chamada pelo Senhor, ouviu a voz de Jesus, aceitou Jesus, depois veio a sua irmã, e eu tenho certeza que virá a sua mãe, eu tenho certeza que virá o seu pai. Então ali a volta, né? O Senhor ele vai agindo, ele vai limpando as águas, ele vai limpando gerações, ele vai purificando a fonte. Então a decisão que eu tomei lá atrás de aceitar Jesus e levei a minha filha, que na época tinha 14 anos, e lutei por ela ali 4 anos pela conversão dela, valeu a pena. Hoje eu vou ter o meu netinho, né? Hoje não, daqui em dezembro, se Deus quiser, eu vou ter o meu netinho e ele já está consagrado ao Senhor. E eu já declaro sobre a vida dele que ele vai ser ferramenta afiada nas mãos do Senhor, que ele vai estar no altar do Senhor, que ele vai servir ao Senhor, que ele vai honrar a este Deus. Aleluia, Senhor. Então decida hoje. Não é o nosso umbigo que importa, mas é tudo, é muito além, é muito além. Além de curar as nossas dores interiores, o Senhor, Ele vem e transforma a nossa vida. Ele nos dá paz onde nós tínhamos luta. Ele nos dá paz onde as nossas aflições eram superiores e nós não conseguíamos enxergar o amor grandioso desse Deus. Então decida hoje por esse Deus. E toda uma vida que vai para frente aí, todo um legado, todas as gerações que ainda estão aí por vir, que são ligadas a você, vão sentir a boa mão do Senhor. E Ele nos fala que até 1000 gerações Ele abençoa daqueles que decidem estar com Ele, decidem estar na presença dEle. E eu vou orar então para finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua presença, eu te agradeço pelo teu amor imenso, eu te agradeço, Senhor, pelo teu toque educado, suave, cheiroso, Senhor, pela tua boa mão, pela tua luz, ó Deus, que vem e reflete em nossas faces, pela, Senhor, limpeza que tu faz nas nossas fontes, ó Deus, e então nós podemos, enfim, Senhor, derramar fontes de águas vivas por aqueles que estão à nossa volta. E enfim, Senhor, nós podemos declarar, Senhor, que não há outro Deus, somente Tu és o Deus poderoso, o Deus santo, o Deus presente, o Deus vivo, o Deus verdadeiro.
E eu te louvo, Senhor, e entrego esse tempo nas tuas mãos. Sê conosco, Senhor, e nos ajuda em todo o tempo, porque somos falhos, somos pecadores e necessitamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser. Bom dia, Ângelo. No YouTube eu não consigo ver quem entrou, gente. Um dia eu vou conseguir, mas eu ainda não consigo. Um beijinho, fiquem com Deus. Deixem ali uma mensagem, deixem um recadinho, né? Passem para mais alguém essa live, se vocês gostarem, né? Se vocês gostaram, façam com que a palavra de Deus chegue a outras pessoas também e que o amor desse Cristo, que o amor desse Cristo possa ser propagado, né? Possa ser expandido. E então nós teremos mais pessoas com um altar aqui no seu interior, queimando por ele. Então nós teremos mais da bondade desse Deus nessa terra e de tantos conflitos. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.